Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cristine de Pizan. Eu sou Lucimara Leite, professora, pesquisadora e uma pessoa que é apaixonada pela Cristine de Pizan, que eu já falei aqui sobre ela em vários vídeos e desde alguns vídeos anteriores eu expliquei para vocês que iria começar a falar sobre uma pequena história das mulheres. E nos vídeos anteriores eu falei sobre as mulheres no período da antiguidade. Hoje começarei a falar das mulheres do período da Idade Média, que pessoalmente é o período que eu mais me dedico nas pesquisas. Hoje falarei sobre Duoda. Duoda foi a primeira mulher a escrever um manual de educação moral e religioso. Mas a Cristine também escreveu. Qual a diferença? Bom, Duoda é anterior, ela viveu por volta do século IX, depois de Cristo, né? Então por volta de 800 e alguma coisa, então ela é anterior a Cristine, e a diferença é que ela escreve um manual de educação com um princípio mais religioso e principalmente tem como objetivo educar, ou seja, escrever para o seu filho. Vamos saber um pouco mais sobre Duoda? Então, como eu já disse, Duoda viveu no século IX, era de família nobre, o que facilitou seu acesso aos estudos, né? Ela tinha um conhecimento grande, ela escreveu e sabia ler também em latim. Então, Duoda, como eu já disse, foi uma mãe preocupada com a educação de seu filho. Por que ela estava preocupada com a educação de seu filho? Naquele período, né, Idade Média, era comum os filhos, principalmente os meninos, serem afastados das mães por volta dos seus 6, 7 anos de idade. Eles iriam para a corte, onde seriam preparados para serem um cavaleiro, né? Bom, isso eu estou falando das famílias nobres, evidentemente, né? Então, seu filho estava longe dela, então ela se preocupa com essa educação desse menino. E outra possibilidade também que a gente acredita e que a levou a escrever é que ela estava muito sozinha, o seu marido também vivia na corte e era ela, isso é interessante, que geria, que cuidava das suas terras, né? Então esse fato dela estar sozinha e ter que administrar os seus territórios, ela tinha tempo de sobra, né, para escrever e se preocupar com o filho. Ela teve outros filhos também, além desse primeiro, para quem ela dedica a obra. Então, ela administra os seus territórios, e esse administrar esses seus territórios deu a ela essa experiência e essa preocupação de formação mesmo com o seu filho, né? Então cuidou das propriedades, porque ela ficou muito tempo sozinha, sem a atenção do marido. O marido, como eu já disse, estava nas cortes. E essa administração deu essa experiência para ela. Então ela escreve o manual Manuel pour mon fils, em francês, mas foi escrito em latim, Liber Manualis, né, entre os anos de 841 e 843. Bom, qual é a base que ela usa de exemplos para construir esse manual? Ela cita a Bíblia, o que era usual naquele período, mas também não só a Bíblia, ela faz uso de autores como Prudêncio, Santo Agostinho, São Gregório Magno, Santo Isidoro de Sevilha e Alcuino. Então, só por aí dá para percebermos como ela era uma mulher culta, né? Ela lia, ela pesquisava, ela tinha acesso a essas informações literárias. O principal ensinamento de Duoda ao seu filho é o mesmo de Cristine de Pizan, ou seja, né, o que a Cristine pregava para todas as mulheres no espelho de Cristina: amar a Deus, ser fiel a Ele. Pois a sua maior preocupação, ou seja, de Duoda, era garantir que Guilherme, o seu filho, vivesse neste mundo e tivesse a salvação assegurada. Então, essa era a preocupação de todos que viviam na Idade Média, né? Que conseguissem a salvação. Qual a diferença aí com Cristine, né? Então, para Cristine, ela acrescenta, além do amor, o temor, né?
Portanto, deve-se amar e temer a Deus. Para Cristina. Já para Duoda, né? O amar a Deus e a todos é por si só condição fundamental para se ser querido por todos e assim evitar ressentimentos e despertar o amor fraternal. Olha que interessante, ela se preocupa em educar o seu filho, em demonstrar que ele deve amar a todos e conviver bem. Ela tem essa preocupação mesmo, porque ela sabe que o filho está sozinho na corte e a corte era cheia de intrigas. Então, como que um rapaz, né, vive nesse ambiente que poderia ser muito hostil? Então, ela prega mesmo esse amar a Deus e a todos, para evitar exatamente as intrigas. Um detalhe importante, esse manual, quando a altura que ela escreve, né, o período, calcula-se que o filho Guilherme deveria estar aí por volta dos seus 16 anos e não se tem certeza se de fato esse manual chegou às mãos de Guilherme ou não, né? Isso é algo que não se sabe ainda. A inspiração para o formato do texto Duoda encontrou nos manuais de educação de sua época, os espelhos de príncipe, né? Aqueles manuais que eram direcionados especificamente para a educação dos nobres, especificamente a educação dos futuros reis, ou seja, os príncipes, que dá o título desse gênero literário, né? Isso fica comprovado no texto quando ela diz que o filho deveria ler ou ver o texto como se olhasse para um espelho. Assim, ele agiria de modo exemplar e contemplaria a salvação da alma. Isso é bem típico mesmo dos manuais do gênero Espelhos de Príncipe, essa ideia de que você se contempla, né? Você se olha e esse olhar no espelho reflete, né? O seu exemplo, o seu cotidiano deve ser exemplar para que as pessoas te imitem ou você imite outras pessoas que valesse a pena você seguir. Isso do ponto de vista virtual, né? E ainda, né, podemos ressaltar alguns pontos interessantes dessa obra. Então, essa obra é uma mãe que escreve para a formação do filho, ou seja, ela se preocupa, né? Ela escreve um manual para a educação do seu filho. É uma mulher que escreveu, uma esposa, uma mãe, e uma mulher leiga, ou seja, ela não pertencia ao clero, né? Mas era uma mulher leiga, culta e instruída. Como eu já disse, ela cita vários autores, né? Um texto autobiográfico, a autora usa suas próprias experiências para aconselhar e guiar o filho. A autora observa e transmite os ideais nobres de seu tempo sobre o mundo e a religião. Seus conselhos serviam para todos que buscassem prudência. Então, não é só para o filho, é um manual que serviria para outros também. E por fim, para refletirmos, ela se apresenta como uma mulher, assina seu nome, Duoda, depois como mãe ciosa do comportamento e educação de seu filho e por fim como educadora, que escreveu um manual com prescrições para o bem viver. A obra aborda ensinamentos éticos e morais que visavam a boa convivência social. Aquilo que eu já falei, lembremos que o Guilherme estava sozinho na corte, então esses conselhos visavam exatamente apontar o caminho justo, com exemplo do cotidiano, sobre a ordem social e o sucesso, que era o que ela esperava desse filho. Sobre como orar e para quem, ou seja, temas trabalhados já no próprio sumário da obra. Interessante, não é? Uma mulher escreveu o manual antes do ano 1000, né? E uma mulher culta, ou seja, uma mulher que sabia ler e escrever em latim. Gostaram? Espero que sim. Façam contato, compartilhem. E esses textos, né, sobre essa pequena história das mulheres está no site Conspiração Mulher. Eu aconselho ou sugiro, né, e desejo que você fique curioso, né, por saber mais e por pesquisar mais. Um abraço e até o próximo vídeo.
Tchau!